Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma atividade que a Unicesumar nos propôs, agora em estágio de empreendedorismo, serviço social e empreendedorismo. A gente tinha que estar convidando uma assistente social que fosse empreendedora, que tivesse um CNPJ, uma empresa, que pudesse falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E nos foi apresentado a Camila Castellari, que é mestranda em gestão e desenvolvimento regional pela Unis, é uma universidade do sul de Minas Gerais. E ela prontamente nos atendeu, tem nos auxiliado, fizemos várias reuniões antes também, até com ela, para a gente se conhecer um pouquinho do trabalho dela. E a gente traz agora ela aqui. Eu peço para que ela se apresente um pouquinho, conte sobre da onde veio a ideia dela montar uma empresa de assessoria e consultoria social, a SCADA. Conte um pouquinho também sobre o trabalho dela junto a essa empresa e também sobre o SUAS, que é a forma que ela faz a consultoria e assessoria, que é através de treinamentos para equipes que possam ter conhecimento sobre o SUAS. E aí eu vou pedir para ela também falar um pouquinho do que é o SUAS, porque tem gente que não é do ramo de serviço social, a gente sabe que grande parte que vai estar assistindo a nossa live, mas tem aquelas pessoas que não são, e aí para poder eles terem um pouquinho de clareza do que é o SUAS, tá? Com a gente também está a Elisângela, minha companheira aqui já de outras lives e estágio. Boa noite, Elisângela, daqui do Polo de Campinas. Eu também sou do Polo de Campinas. E tem a Tamires, dessa vez, que também já participou com uma live com a gente. Oi, Tamires, que é do Polo lá da Unicesumar de Itajaí. Daqui a pouquinho a gente vai interagir, que a gente vai fazer um bate-papo com a Camila, tá bom? Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite, Andressa. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Tamires. Boa noite a todos e todas que estejam aqui assistindo, né, essa live que está sendo ofertada aí pela Unicesumar, né, por meio do estágio das meninas de serviço social e empreendedorismo social. Como elas disseram, eu me chamo Camila. Muitos me conhecem como Camila Castellari, né, que é o meu sobrenome. Eu sou assistente social de formação, me formei em 2010 pelo Centro Universitário do Sul de Minas, a mesma instituição que hoje eu estou mestranda em gestão e desenvolvimento regional. A trajetória nossa pelo SUAS, né, a trajetória do profissional do serviço social dentro do SUAS, a maioria das vezes ela acontece sendo a sua primeira atuação profissional. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu cheguei ao SUAS depois de uma pequena trajetória em outras políticas públicas. Política pública de saúde, principalmente. Eu cheguei a trabalhar no terceiro setor, para só depois ingressar no Sistema Único de Assistência Social. Para quem não conhece ainda o que é o SUAS ou o que é o Sistema Único de Assistência Social, né, nós temos aí ao longo da nossa história, né, que começa lá na Constituição Federal de 88, quando a política de assistência social, política pública, passa a integrar o tripé da Seguridade Social. Mas não bastava somente a gente está ali integrando o tripé da seguridade juntamente com a previdência e com a saúde. Nós precisávamos mais, nós precisávamos de uma lei que viesse falando o que é assistência social. Que a assistência social é uma política pública que é de dever do Estado. Ela é uma política pública cofinanciada pelos 3 entes federativos: União, Estados, município. E ao longo da nossa trajetória dentro da assistência social, o marco da assistência social de 88, 93, nós tivemos um grande salto e muita luta política para que lá em 2003, ao cerne de uma Conferência Nacional de Assistência Social, um espaço de deliberação em prol, né, ao crescimento, à valorização da assistência social, fosse ali aprovado, né, a política nacional da assistência social em nosso país, que foi efetivamente implantada em 2004.
E a Política Nacional de Assistência Social, lembra que eu disse para vocês? A LOAS vem falando o que é assistência social. Depois nós tivemos a PNAS, né, a Política Nacional, que vem falando o que fazer com a assistência social. E vem logo depois o SUAS, sendo implantado já em 2005, juntamente com a NobSUAS, que vem falando para que serve, como fazer a assistência social. E a partir daí, a questão de tudo isso que eu falei para vocês a respeito do cofinanciamento, que é uma política de Estado cofinanciada pelos entes federativos, realmente passa a valer, né? A assistência social deixa de ser uma política de governo local e passa a efetivamente ser uma política de Estado. E por meio do SUAS, nós temos o quê? Os serviços, os programas, os projetos, os benefícios socioassistenciais. Então, vou citar alguns para vocês, né? Nós temos os CRAS, que está aí dentro da política de assistência social, dentro do SUAS. Nós temos os CREAS. Nós temos os programas de transferência de renda, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, que agora, recentemente, né, nós tivemos aí uma mudança muito brusca com o novo nome, Auxílio Brasil, né? Então, trata-se da política de assistência social, programas de transferência de renda. Né? Não é um programa de governo, e sim um programa de Estado, né? Para as pessoas que não conseguem alcançar os seus mínimos sociais. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, com foco na criança, no adolescente, na pessoa idosa, na pessoa com deficiência. Nós temos o benefício de prestação continuada, que é voltado para a pessoa idosa ou pessoa com deficiência, que não consegue ser inserida lá por meio do seu trabalho na Previdência Social, que não teve as suas contribuições suficientes para poder se aposentar. Tudo isso vem da política de assistência social, uma política pública de garantia de direitos e não de caridade. Porque é muito comum, né, meninas, quando a gente fala aí assistência social, o que muitas pessoas remetem? Caridade, né? Caridade. Logo pensa na Camila, caridade. nesse momento, para você, como tem sido falar dos direitos sociais, né? Nesse momento dessa barbárie, nesse momento tão suprimido que a gente passa? E coloca suprimido nisso, né, Elisângela? É. Porque o momento, já diz Yamamoto, no livro Serviço Social na Contemporaneidade, o momento que vivemos é um momento de plenos desafios. E como temos sido desafiados, vocês enquanto discentes do curso de Serviço Social, eu enquanto mestranda, né, em Gestão e Desenvolvimento Regional, a gente pensar no nosso cotidiano, eu profissional do serviço social, assistente social, né, empreendedora por meio da SADA social, a gente pensar na nossa conjuntura, o desfinanciamento, a perda de direitos brusca que nós temos sofrido ao longo aí da nossa história. Quando a gente pensa a quantidade que nós tivemos de alcance a população usuária da política pública ao longo dessa nossa história, foi tudo por meio de luta, muita luta política. Quanto que foi o crescimento do SUAS até 2015 e quanto tem sido a regressão do Sistema Único de Assistência Social até hoje, em 2021? A partir da aprovação da emenda constitucional de número 95, que veio congelando o orçamento, o investimento público de todas as políticas públicas, mas, principalmente na pasta da assistência social, nós fomos os maiores lesados. Como enfrentar a desigualdade social sem financiamento público? Sem investimento à política pública? No ano de 2020, nós perdemos cerca de R$1 bilhão de investimento público repassado da União para os estados e municípios.
pasmem, meninas, este ano nós perdemos cerca de 2 bilhões de reais. Em plena pandemia. Em plena pandemia, onde nós temos uma crescente de desemprego, uma crescente da miséria, da desigualdade social. E o que mais falta nesse momento é o quê? Equidade. O nosso momento, né, Elisângela, ele é de plenos desafios, como eu disse para vocês, parafraseando a Yamamoto. E para que a gente possa superar tudo isso, a gente tem que pensar na equidade, não é mesmo? E assim, como fica a situação dos gestores, né? Porque nesse momento estão com essa dificuldade toda, qual a dificuldade que eles conseguem atravessar para transmitir para os alunos, né, para transmitir para os futuros assistentes sociais e que estão trabalhando aí para ajudar na consultoria, para ensinando o pessoal. Como que está essa transmissão, né, de pensamento para os novos gestores? Tem muita dificuldade? Elisângela, eu falo que ser consultor do SUAS, ser assistente social, primeiramente, ser assistente social, compromissada com o projeto ético-político da nossa profissão. E, posteriormente, trabalhar como consultora, assessora da política pública de assistência social ao SUAS, nos municípios do nosso país, tem sido muito desafiador. Porque, infelizmente, nós ainda temos gestores que chegaram recentemente com uma visão, né, da assistência social política pública sendo o assistencialismo, a caridade, né? Outros, o primeiro damismo está retornando. E nós temos leis a serem seguidas, né? Está preconizado por meio das normas operacionais básicas qual que é o recursos humanos, qual que é a formação mínima para atuação dentro da política de assistência social, dentro dos equipamentos públicos da assistência social, dentro dos programas, projetos, dos serviços. Então, é muito desafiador. Mas mais desafiador é eu, enquanto consultora, e deixando assim para vocês, enquanto discentes do curso de serviço social, pensar que a gente não pode se desvencilhar, né, do nosso projeto ético-político, que o nosso compromisso é com a população usuária. Sim. Então, o meu papel, enquanto consultora dessa política pública, uma política pública que visa garantir os direitos sociais, que está lá na Constituição Federal de 88, dizendo que é para quem dela necessitar, sem pagamentos, sem necessidade de contribuições, não é mesmo? Então, eu tenho que conseguir levar para aquele gestor, para aquele trabalhador do SUAS, para aquele prefeito, para o vereador, que a assistência social ela é garantidora de direitos. E direitos não são caridade. Não é? É uma confusão que acontece aí, né, ainda na cabeça de muitas pessoas em relação ao serviço social, né? Associa muito à caridade, né? A nossa própria profissão, né? Quantas colegas e quantos colegas vocês não têm ou já tiveram aí ao longo do curso que porventura tenha falado que entrou no curso porque gosta de ajudar, né? Que gosta de fazer caridade, não é? É verdade. Está muito enraizado, né? Na própria história da nossa profissão, a ajuda. Iniciou como ajuda, né? Mas ao longo do tempo isso foi mudando, né? Então hoje virou a garantia de direitos mesmo, né? Não. Saiu desse conceito de caridade. Isso mesmo. E nós somos o quê? Multiplicadores dessa política pública de garantia de direitos. Então, quanto mais a gente
fomentar propostas, fomentar ações, fazer discussões sobre o tema com o próprio usuário da política pública de assistência social, que muitas vezes realmente entende, né, que aquilo lhe é uma caridade, não é um direito, não é? E trabalhar, né, e acima de tudo, trabalhar nesse atual cenário de desfinanciamento, perda, né, de direitos da assistência social, é desafiador. Você me até inspira. Mesmo para o... Oi? Eu estou aqui pensando, você me inspira a pensar assim na família, né? E a gente tem o PAIF. E o que a gente pode saber um pouquinho mais sobre o PAIF? Você pode falar um pouquinho? Com certeza. O PAIF, meninas, ele é o carro-chefe. Ele é o carro-chefe da proteção social básica. O PAIF, ele visa trabalhar o quê? A prevenção, por meio do trabalho social com famílias, a prevenção de risco, a prevenção das vulnerabilidades, a prevenção do dano. Só que o PAIF, ele é interdisciplinar, multidisciplinar. O PAIF não é feito somente pelo assistente social. O PAIF não é feito somente pelo psicólogo. São vários olhares, diversos saberes em prol de prevenir situações que possam colocar aquela família em risco. O que seria uma situação, porventura? O que vocês imaginam ser uma situação de risco para uma família? O que é o risco? Ela ficar sem uma moradia, sem uma alimentação, né, sem a saúde, né, sem assistência à saúde, né, sem uma garantia dos direitos judiciais dela, porque as pessoas não sabem dos seus direitos, né, jurídicos, e acabam, às vezes, passando por necessidades assim tão básicas, que se tivesse ali uma informação, não chegariam, né, a passar tanto sofrimento, né? Acho Exatamente. que o desemprego acaba levando todos os outros, Isso. né? Porque também creio. A gente sabe que tem aí, né, como você já mencionou. Abre um leque grande, né? Isso, o BPC, que tem todas aquelas regras, né? Que de acordo com a renda e tudo mais. E as pessoas não têm o conhecimento disso, então acabam perdendo seus empregos e ficam aí à mercê de caridade, porque não conhecem seus direitos. Não sabem que existem políticas públicas que garantem que ele e a família dele não tenha que passar fome porque está desempregado e assim vai. Uhum. Meninas, vocês definiram. Porque o PAIF, o que é o PAIF? Ele é um serviço de proteção e atendimento integral à família. Ele obrigatoriamente deve ser executado dentro dos CRAS. O CRAS é a proteção social básica. Trabalha a prevenção da ruptura de vínculos. E ele trabalha por meio do trabalho social com famílias. A partir do momento que a gente está apoiando as famílias e promovendo um acesso aos direitos humanos e sociais, a gente está o quê? Promovendo qualidade de vida àquela família, àquele usuário. E como que a gente promove qualidade de vida? Trabalhando as potencialidades. As potencialidades não só daquela família, mas também as potencialidades existentes ali no território. Nós, profissionais do serviço social, vocês, minhas futuras colegas de profissão, nós precisamos, ao tempo todo, ser profissionais criativos, inovadores. Aí você pegou um ponto bom. Então vamos lá. Aqui, né, dando uma rebobinada sobre quem começou a falar sobre que pensa que o assistente social é só a caridade, é entregar um prato de comida.
né, que ajuda, logicamente, mas eu também tenho um outro tipo de pensamento, né? Por exemplo, eu falar sobre minha experiência. Quando comecei a fazer o curso de serviço social, pensei assim, meu Deus, vou ter que fazer, passar num concurso público, porque esse é o meio do assistente social sobreviver de uma forma bacana. Aí veio essa disciplina. Eu já tinha lido que no Código de Ética da Assistência Social existia, né, essa demanda de assessoria, de consultoria, mas essa disciplina me trouxe para um outro lugar, para uma outra visão, que foi quando a gente te conheceu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional que te levou a fazer essa demanda de consultoria, assessoria, de montar a SADA. Falasse um pouquinho para a gente. Só então, meninas, a Andressa, Camila, a gente, com tudo que a Andressa falou, eu concordo com tudo isso também, tive essa mesma visão, e no meu ponto de vista é uma área que é pouco explorada, o serviço social empreendedor. Então, com a sua experiência também, emendando aí na conversa, eu queria que você falasse também se é uma área que na sua experiência já está bem evoluída, ou se ainda tem muito a abrir os olhos dos profissionais para essa área. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho rapidamente a minha trajetória profissional para vocês, que inclusive, né, eu me orgulho muito da minha trajetória. Como eu disse lá no comecinho para vocês, eu me formei em 2010. Eu me formei um dia e comecei a atuar em menos de uma semana depois, assim que o meu registro no CRES chegou, né? Eu comecei a minha atuação dentro de um hospital psiquiátrico, hoje extinto, né? A antiga Casa de Saúde Paulo Minicucci, ou também conhecido como Instituto Médico Psiquiátrico de Lavras, Minas Gerais, né? Que é cidade onde eu resido. Minha trajetória do hospital psiquiátrico, o meu segundo vínculo de trabalho foi em pouquíssimo tempo, em coisa de um mês. 21 dias depois, eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia dessa mesma cidade, do município de Lavras. Pouco tempo depois, 6 meses depois, eu fui chamada para atuar dentro de uma casa de apoio ao paciente com câncer, onde eu fui acumulando 3 vínculos de trabalho. Trabalhava de domingo a domingo, porque eu tinha os plantões nos hospitais, né? Então eu não tinha folga alguma. E assim eu fiquei cerca de quase 3 anos. E com o passar do tempo, embora lá na graduação, o meu olhar para a graduação, que eu queria sim ser uma profissional da saúde, e atuar na saúde, exclusivamente na saúde mental, eu consegui. Mas lá dentro da saúde mental, eu vi que eu queria mais. Eu não queria só a saúde. Eu queria trabalhar com projetos sociais, eu queria conhecer comunidades, eu queria ter o fomento social, estar perto do público. E assim eu adentrei no Sesc Minas, inicialmente, né, para a área de saúde, e depois eu fui para a área da assistência, por meio da ação comunitária, onde eram desenvolvidos, inclusive a professora de vocês, a Andréia Duarte, foi a minha gerente dentro do Sesc Minas, né, é uma pessoa que sou fã, e sou muito grata, eterna minha gratidão por ela, né, minha grande amiga. E dentro do Sesc Minas, eu comecei a fazer todo um trabalho de desenvolvimento regional e trabalhando potencialidades de comunidades, por meio de alguns projetos que eram tanto engessados, mas que me davam uma liberdade de conhecer e ter o pé no território, né? Então, foi onde eu comecei a viajar bastante, conhecer diversas cidades, conhecendo as singularidades dos locais. E o tempo foi passando. E aí, Tamires, Andressa e Elisângela, a mesma coisa que a Andressa falou, foi assim, nossa, quando eu entrei, foi assim, poxa vida, a única coisa boa que eu vou conseguir é se eu passar no concurso público, um bom cargo público, para eu ter um bom salário.
E isso é mesmo pontuado muito para nós. E a Camila também quis isso. E aí, o que começou? Comecei a prestar os concursos públicos. Foi assim, o primeiro que me chamar, eu vou. E fui, meninos. E hoje eu falo com propriedade para vocês. Depois que eu passei por 2 cargos públicos, um em um município pequenininho, pequeno porte 1, com menos de 20 mil habitantes, e o outro do estado, né, que eu fui assessora de políticas públicas e em desenvolvimento da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, que é a CEDESE de Minas Gerais. Eu falo para vocês que concurso público não traz felicidade, muito menos a estabilidade. Eu não fui feliz, né? Infelizmente, eu não me sentia feliz, eu não me sentia uma profissional realizada enquanto funcionária pública efetiva. Tudo muito engessado. E o que eu mais ouvia era: aqui sempre foi assim. Quando eu não ouvia, não temos recurso, a gente não pode comprar. Então, por meio do meu trabalho dentro do Estado, né, que foi a minha última passagem, né, profissional antes de nascer a Sada Social, né, que é a minha empresa, eu ouvi diversos profissionais do SUAS, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, antropólogos, terapeutas ocupacionais, gestores, coordenadores, falando que não valia a pena trabalhar na assistência social, que a assistência social era desvalorizada, que não tinha sentido para eles algum estar ali. Eu sempre perguntava, mas por que você está aqui? A gente não é capacitado. Mas por que vocês não são capacitados? E isso eu enquanto servidora do Estado. E também me incomodava muito, porque naquela atual circunstância, o Estado de Minas Gerais estava vivendo uma crise financeira, né, onde nós também profissionais, naquele momento eu não tinha, estava com os meus proventos, meu salário atrasado, eu residia em São João del Rei, é uma distância de mais de quase 120 quilômetros de São João del Rei a Lavras. Nós não tínhamos internet para poder encaminhar e-mails para os municípios, e isso que eu assessorava 69 cidades naquela época. Tinha vezes que o telefone estava cortado por falta de pagamento, né? E nós não tínhamos ali veículo, porque o veículo chegou a ficar com as rodas, o pneu no arame. Então, isso, gente, é fato, isso existe, isso não existe só enquanto funcionário do Estado, isso também existe em muito município. E foi daí que eu falei assim, isso não dá para mim. Embora eu esteja trabalhando dentro da política pública que eu gostaria de trabalhar, os profissionais precisam de ter um profissional que realmente vai ser o suporte, vai fazer a supervisão técnica, indo ao encontro ao projeto ético-político, que é de levar qualidade de oferta de serviço para a população usuária, que é o nosso foco. E foi aí que nasceu a SAADA, Assessoria Social. A SAADA nasceu com esse propósito, que era justamente ter o pé no território, né? Eu sempre vou até os municípios e pensar que todos os municípios são singulares, nenhuma atividade, nenhuma proposta é idêntica a outra proposta, né? Não são produtos fechados, produtos prontos, até mesmo a própria mentoria profissional que eu faço, né, aos meus alunos, eu primeiro conheço toda a realidade, o que você tem interesse em aprender, né? Até onde você quer ir, e monto o plano individual para cada município, para cada profissional, de forma a contribuir para o crescimento da política pública. Porque é por meio do crescimento da política pública que nós conseguiremos fazer o quê? Levar a qualidade da oferta de serviço para o nosso usuário, que não pode ser esquecido.
a nossa população usuária é o fundamental. Pode falar, Elisângela. Eu fico aqui, estou vendo você falar. Dentro então, desse programa, né, montar esse programa todo, que achei, assim, muito bonita essa parte, né, da ação, que você fala que nenhuma ação é igual à outra, né, então, achei essa parte muito bonita também. E, assim, hoje, você passou por tudo isso, hoje, quais os desafios que você vê para o assistente social empreendedor e para o assistente social da política pública? Meninas, Ana Maria Vasconcelos, ela traz para nós uma sábia frase que ela fala que nós precisamos sempre reafirmar práticas que reforcem o projeto ético, político, profissional. E o profissional de serviço social que, porventura, queira atuar num campo que é nosso por direito, campo de consultorias e assessorias, está assegurado, né, na nossa profissão. Ele precisa ter o conhecimento aprofundado. Não basta somente falar, a partir de hoje, eu vou ser consultor. Vou ser consultor do SUAS, vou ser consultor em empresa. O profissional precisa ser desafiado o tempo todo. Mas ser desafiado no sentido da produção de material, na produção intelectual. Provocado, né? Propositivo, né? Assim, então porque tem que ser bem provocado. Exatamente, porque vocês vão me provocar, mas é também o meu papel provocar vocês. Sim. Para a gente ir ao encontro do nosso projeto ético-político, para a gente reafirmar o nosso código de ética profissional. Não pode ser questões isoladas. E muitas vezes, o que eu percebo no cotidiano são profissionais que falam assim, nossa, deve ser muito bacana, né? Ser consultor, ser dono do próprio negócio. Você mesmo faz seus horários. Gente, tem dia que eu saio de casa 4 horas da manhã, chego em casa 11 horas da noite. Então, é a dedicação necessária. Eu estou disposta a me dedicar. E dedicar não somente à prática, mas dedicar também ao conteúdo teórico. Quando termina assim, o curso, né, a consultoria, eu fico imaginando assim, o que os alunos sentem? O que você sente quando termina? E os alunos são assistentes sociais, né, futuros assistentes sociais e assistentes sociais também. O que eles sentem, assim, quando termina, né, sentindo o próximo consultor, né, do serviço do SUAS? Nossa, gente, eu saio das consultorias, eu saio das assessorias com muita energia, né? Mas, assim, porque é ali a multiplicação de conhecimentos, a multiplicação de saberes, a possibilidade de transformar aquela atual realidade social por uma realidade social com mais qualidade. Então, a gente tem que ir para o campo de consultoria e assessoria pensando que a gente vai ser profissionais propositivos. Mas a gente não pode também esquecer que há quem pense que o profissional do serviço social, quando ele adentra no campo de consultoria e assessoria, ele retira vagas de profissionais. Não é essa a função da consultoria, da assessoria, da supervisão técnica, né? E tem também gestores, prefeituras, no meu caso, né, que os meus maiores empregadores são as prefeituras. Eles querem muitas vezes que eu fuja, né, do que eu prezo, do que a profissão de serviço social preza,
que é a garantia dos direitos humanos e sociais, está no nosso Código de Ética. Né? Então, nós temos que ter muito tato para lidar com situações avessas, né, ao nosso exercício da profissão. Porque isso existe. E você tem que saber dizer não. Acredito. Para que você seja um profissional íntegro e que realmente faça valer todo o juramento que você faz no dia que você termina o curso de serviço social e vai colar grau. Meninas, desculpa, a live está muito boa, tem muito assunto para a gente conversar. Fico bem feliz, já dei uma olhada nos comentários e o pessoal está gostando bastante, foi bem esclarecedor. Mas, infelizmente, o nosso tempo é um pouquinho curto, né? Foi só meia horinha aí para a gente resumir esse tema. Eu tenho que protestar. Tem que protestar o Unicesumar. Tem que dar um tempo maior. Mais tempo. Mas eu queria agradecer, Camila, pela disponibilidade, por toda a ajuda, por abrir realmente a nossa mente para esse campo, né? Que também é um campo muito importante, porque através da sua necessidade, né, o que você sentiu em campo como assistente social do poder público, né, quando você era funcionária pública, essa sua necessidade você transformou hoje em capacitação para que outros assistentes sociais, que talvez amanhã seja eu, a Eli, a Andressa, né, que a gente possa passar um trabalho com muita qualidade, né, para os nossos usuários. Então, eu queria agradecer a nossa... a Cristiane, né, da Unicesumar, que foi a nossa avaliadora, e a todos que participaram, Cristina Gabriel, agradecer a todos que participaram também aqui na live, que tiraram um tempinho para assistir a gente. Respondam a nossa pesquisa, é bem importante para que a gente possa melhorar. Isso é tudo muito novo para a gente, né, essa coisa de live, mas a gente está aprendendo aí e a gente conta com os comentários de vocês para melhorar, tá bom? Meninas, eu que agradeço imensamente o convite, me coloco à disposição de todas vocês, de todos os colegas de vocês. Não deixa de curtir a página lá, saada.social, nas redes sociais. E eu gostaria de terminar para vocês, para todos vocês que estão aí nos assistindo, para vocês, tá, amigos Andressa e Elisângela, com uma frase da Yamamoto, que ela vem colocando para nós que as alternativas de trabalho elas não saem de cartolas mágicas. As possibilidades estão dadas na realidade, mas não são automaticamente transformadas em alternativas profissionais. Cabe a nós, profissionais, se apropriarem dessas possibilidades e, como sujeitos, transformá-las e desenvolvê-las em projetos e frentes de trabalho ao encontro do nosso projeto ético-político da profissão. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me coloco à disposição, tá bom? E boa sorte para todos vocês cursistas que estão aí no curso de serviço social, nessa profissão tão desafiadora no atual cenário, na atual conjuntura que o nosso país está vivendo. Conjuntura essa de tempos de desmonte, de tempos de descofinanciamento, de perdas de direitos. Não esqueça que o nosso público-alvo é o cidadão, a cidadã brasileira e que a assistência social é para quem dela necessitar, tá bom? Então, ó, um beijo para todos vocês. Adorei, viu? Até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.